Olá pessoal, me chamo Yasmin e vou falar um pouco sobre o filme Mississippi em Chamas. Vou introduzir para vocês o que se passa no filme e posteriormente o resto do grupo, né, os integrantes, vão fazer a ligação com a ética. Bom, esse filme ele se passa em Mississippi, no sul dos Estados Unidos. Ele foi gravado em 1988, na direção de Alan Parker, e é um filme que faz uma crítica bastante importante a uma guerra civil que ocorreu em Mississippi, né, no sul dos Estados Unidos, na década de 60, salvo engano. E essa guerra foi guerra civil, era um canto onde predominava o preconceito, a discriminação de cor. Então, esse filme, ele conta a história que realmente ocorreu no sul dos Estados Unidos. Então, é baseado em fatos reais e, basicamente, são 3 ativistas que eles buscam os direitos, né, dos negros, sendo 2 deles brancos e um negro, no qual envolve investigações do FBI, principalmente depois a morte dos 3, o desaparecimento, porque eles estavam voltando de um evento onde incentivavam, né, os negros a lutarem pelo direito ao voto. Então, nessa volta desse evento, os 3 desapareceram. E, nesse caso, entra o FBI para investigar o desaparecimento deles. Não teve a cooperação da polícia local, tendo em vista que os mesmos eram os principais envolvidos, era quem estava envolvido diretamente no desaparecimento dos 3 ativistas. E uma cena bem interessante também, que é bastante comentada, é onde a esposa de um dos policiais locais que estava envolvido no crime, ela é fundamental para encontrar, né, esses 3 rapazes, e ela era contra o que o marido fazia e ela não gostava do tratamento com os negros, ela não gostava do racismo da parte do marido, né? Então ela foi fundamental para a investigação e para encontrar os 3. A cena é que ela senta no jardim e segura o bebê da funcionária dela, que era negros. Tanto antes já, né, do desaparecimento dos 3, como depois, já na investigação do FBI, os crimes contra os negros, eles não paravam de acontecer e era simultâneo às investigações. Então, assim, eles não tinham medo de serem descobertos, de serem pegos. Eles apenas destilavam ódio contra os negros, de todas as formas, com todas as atrocidades que poderiam acontecer ali. É um filme bastante interessante, a crítica dele é muito boa, vale muito a pena assistir, tirar um tempinho para ver essa crítica à guerra civil. Me chamo Sabrina e irei agora falar um pouco sobre o pensamento crítico de Aristóteles e Epicure mediante o filme abordado em questão. Fiz algumas anotações e irei relatá-las agora. Aristóteles, em sua Ética, ele enfatizava muito a ideia de que a vida boa era aquela vida em que se pratica a virtude. E ele defende que a justiça é a virtude central em uma sociedade bem estruturada, pois ele se baseava na ideia de que dá a cada um aquilo que lhe é devido, pois fazendo essa relação do pensamento dele com o filme Mississippi em Chamas, podemos perceber que a busca pela justiça ela é central. Os agentes do FBI, ao qual era representado no filme por Jenny e por Willen, representavam 2 abordagens diferentes para a solução do caso. Pois Jenny, Jenny era mais pragmático e impessoal. E já o outro, que seria
Willem, ele era mais idealista e voltado para os direitos humanos. E com base na análise de Aristóteles sobre a ética da virtude, pode ser aplicada a maneira como cada personagem ele lida com a luta do racismo, ao qual podemos observar no filme, e a injustiça. Pois a comunidade segregacionista que comete atrocidades contra os ativistas, que está longe de agir de acordo com a justiça aristotélica, porque era muita dor e sofrimento para eles. Ele já que age pela dignidade humana, negando o que seria devido aos negros no contexto da sociedade social da época. Já Epicuro, ele era a busca pelo prazer e pela felicidade. Ele defendia que a filosofia do prazer era considerada a ausência de dor e a busca pela felicidade como um dos maiores bens na vida do ser humano. No entanto, essa felicidade não se resume apenas em prazeres efêmeros, mas uma vida tranquila e equilibrada para todos, em que se buscava a tranquilidade e a sabedoria, porque o mais importante era o ser humano viver, vamos dizer, em paz, né? Na tranquilidade. E já no filme, com relação ao filme, a opressão era constante. O medo seriam fontes constantes de sofrimento, que foi abordado no filme, para a população negra e para os ativistas, o que impedia a busca por uma vida tranquila e sem dor. E já a filosofia epicurista, ela pode ser vista em contraste com o sofrimento imposto pelo racismo, pois torna impossível para muitas pessoas no filme alcançarem um estado de bem-estar genuíno, pois além disso, a relação entre os agentes do FBI e os moradores da região ilustra o dilema entre a busca do prazer pessoal, que seria a segurança e a vida tranquila, e o dever moral de lutar contra a justiça. Contra a injustiça da época, que pode levar ao sofrimento e o perigo pessoal. E uma reflexão crítica que pode se ficar com relação ao filme é que, ao tratar do racismo e da luta pelos direitos sociais, oferece uma rica oportunidade de refletir sobre as tensões entre a ética aristotélica, que exige a ação moral em prol da justiça, e a busca epicurista pelo prazer e bem-estar, que pode ser prejudicada por um ambiente de repressão e violência. E os personagens que lutam pela justiça, ao enfrentar perigos e dificuldades impostas pelo sistema opressor da época, podem ser vistos como seguindo o caminho de virtude, mas, ao mesmo tempo, pagando um preço altíssimo em termos de sofrimento pessoal, o que entra em conflito com a busca pelo prazer e pela tranquilidade idealizada por Epicuro, pois essa análise crítica entre os dois filósofos, no contexto do filme, nos leva a refletir sobre a complexidade em questão das questões sociais abordadas, envolvidas na luta pela igualdade, na luta pela justiça, onde muitas vezes a virtude pela felicidade, elas entram em colisão com duras realidades totalmente opostas no mundo injusto. Vasquez, ele diferencia a ética da moral muito parecida com os outros filósofos. Para ele, a função fundamental da ética é a mesma de toda teoria: explicar, esclarecer ou investigar uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. Por outro lado, a realidade moral varia historicamente, e com ela variam em seus princípios e em suas normas. Ou seja, a moral ela é exercida até mesmo de forma inconsciente, mas ela está muito ligada ao contexto histórico e ao local que determinada sociedade se encontra. Então, uma moral dentro de um mesmo país pode ser completamente diferente, variando de acordo com os estados e variando de acordo com municípios. No mesmo estado pode ter várias morais diferentes.
uma mesma rua pode ter várias pessoas com uma moral diferente. E depende muito do contexto, tanto histórico quanto do contexto do ambiente que aquela sociedade se encontra. E em Mississippi em Chamas, nós vemos isso claramente, porque ali eles entendem daquela maneira, para eles estão inseridos ali, aquilo ali é certo, eles já estão acostumados com aquela ideia, por justamente já estarem inseridos naquela sociedade há tanto tempo e já veio com isso. Então a sociedade naquele local, elas entendem realmente que aquilo ali é o certo e não há nada de errado com o que estava acontecendo. Diferentemente de outras sociedades, outros países que poderiam ver aquela situação e achar completamente errado e absurdo, ou outras pessoas, como é o caso do FBI, que vê que aquilo ali é errado e eles vão atrás para tentar solucionar. E então tem diferentes ideias, as pessoas têm diferentes ideias, e isso é determinado com o momento histórico que elas estão e também o ambiente, não só o momento histórico em si. Já Kant, ele acredita em uma lei universal, ou seja, é um imperativo categórico em que a moral vai ser determinada por aquilo que dá para se encaixar em tudo. Por exemplo, no livro aqui de Michael de Sandel, Justiça, o que é fazer a coisa certa, há um pequeno capítulo do qual fala que Kant considera uma máxima, o preceito ou princípio que propicia a razão para a ação de uma pessoa. Isso significa que só devemos agir de acordo com os princípios que podemos universalizar sem entrar em contradição, ou seja, a tese ali da supremacia branca, ela não tem como ser universalizada, porque ela entraria completamente em contradição para aquelas pessoas. Por exemplo, quem acredita na supremacia branca se inverteu os papéis, eles não iriam aceitar, iriam ver que é realmente errado, iriam enxergar que é uma situação absurda, era uma ideia absurda. No mesmo sentido, aqui no livro, o princípio kantiano do respeito aplica-se às doutrinas dos direitos humanos universais. Para Kant, a justiça obriga-nos a preservar os direitos humanos de todos, independentemente de onde vivam ou do grau de conhecimento que temos deles, simplesmente porque são seres humanos, seres racionais e, portanto, merecedores de respeito. Ou seja, a justiça nos obriga a preservar os direitos humanos de todos, porque ela consegue ser uma verdade universal, ela não consegue entrar em contradição. Então, esse seria uma forma de um imperativo categórico. Então, na questão do filme Mississippi em Chamas, essa teoria ela condenaria ambas as ações, tanto a ação daquela sociedade, dos supremacistas brancos, quanto a ação do FBI, porque eles utilizaram a violência, utilizaram a tortura, que é extremamente inadmissível, para conseguir. E assim, quando formos observar essa questão de Kant, não teria como universalizar esse modo que o FBI tratou essa questão, porque ele entra em contradição, porque significaria que eles poderiam aplicar essa medida em todos os casos possíveis, visando por melhor que sejam as intenções. E não é bem assim que funciona. Inclusive, no nosso ordenamento jurídico, existe a teoria os frutos da árvore envenenada, que você não pode considerar aquela prova que foi obtida de maneira ilícita. Ela tem que ser retirada totalmente do processo, independentemente se prove ou não a culpabilidade da pessoa, se prove ou não que houve o crime. Essa prova não pode ser considerada, bem como também as provas que seriam derivadas dela, porque ela foi justamente obtida de maneira ilícita. Então, basicamente, essa é a questão de Vasquez com Kant com o filme Mississippi em Chamas. Caminhando para os argumentos finais, eu vou pedir permissão para ler uma boa parte do conteúdo, porque realmente se trata de um conteúdo muito complexo. A ideia que nós vamos tratar agora é a ideia de ética segundo Peter Singer, um utilitarista contemporâneo. Ele traz uma perspectiva diferente para o caso. Para essa análise, eu vou me basear na dissertação de Sérgio Ricardo de Andrade Virgínio, de nome A Ética Prática no Pensamento de Peter Singer. O australiano vai propor dois princípios que nos interessam. O princípio da igual consideração, que se trata de atribuir interesses alheios o mesmo peso que os nossos, que lembra muito a máxima cristã do amar o próximo como a ti mesmo. Ao contrário das concepções clássicas, ele se orienta pelo interesse dos afetados e não pelo que aumenta o prazer e diminui o sofrimento. Isso permite a possibilidade de ações éticas, práticas, que têm matizes muito mais complexas e mais variadas do que o imperativo categórico kantiano, por exemplo.
Outro princípio que complementa essa ideia é o princípio da igualdade, que nada mais é do que uma versão do princípio da equidade, que considera que o tratamento igualitário, ele necessariamente vai passar por um tratamento desigual dos interesses alheios. Complementando ainda mais a ideia, Peter Singer aborda especificamente a questão da desobediência civil às leis. Singer entende que a desobediência localizada ela pode sim levar a uma desobediência generalizada, podendo causar guerra civil e a ruína da sociedade. Por isso, em regra, deve-se obedecer às leis. Entretanto, observando-se sobre o prisma democrático e os exemplos históricos como o nazismo e outras violações eticamente inaceitáveis, porém validadas institucionalmente, a desobediência é justificável, a partir do momento em que se configura como um interesse da coletividade ou da maioria, que nesse caso colabora com o fortalecimento do processo democrático, posto que procura agir de modo transparente, informativo e conscientizador. Nesse caso, a questão se tratava de trazer uma punição aos assassinos de pessoas brancas e negras que foram ao sul colher votos de pessoas negras que até então lhes eram negadas esse direito na pretensa democracia vigente até então nos Estados Unidos. Na vida real, a ação dos agentes chamou a atenção da mídia e voltou os olhos dos estadunidenses para o que acontecia até então no sul, e ajudou a levar à aprovação da Lei de Direitos Civis de 1964, servindo dessa forma o caráter educativo e informativo. Não resta dúvida de que os meios utilizados foram errados do ponto de vista ético-profissional, e que essas ações não devem de forma alguma tornarem-se uma regra universal. Todavia, enquanto cidadãos em uma luta política extremamente desigual em matéria de poderes, pelos interesses de uma minoria étnica violentada e oprimida, suas ações devem ser consideradas, também pela finalidade ao qual buscava alcançar e os resultados obtidos. Em relação aos racistas supremacistas brancos, não há dúvida que, do ponto de vista ético, as suas ações são abomináveis, uma vez que não consideram os interesses das pessoas negras como iguais aos seus próprios, praticando ações que eles não aceitariam jamais que fossem praticadas contra eles mesmos. Logo após tratar da desobediência civil, que até então ele se referia a uma desobediência civil pacífica, não violenta, em que a lei existe e você desobedece, mas que não há uma ação violenta por trás disso. Entretanto, logo após ele vai tratar especificamente sobre a questão da violência. O texto referido traz a concepção de Singer, especificamente sobre a violência. O texto é claro. Pode-se defender que a violência é justificada, como no caso de Engels a defender as classes operárias do século XIX, seja no caso de matar um ditador indesejável, o que no caso se classificaria de modo distinto, pois no caso de Engels a responsabilidade seria de toda a sociedade, enquanto o tipo dado no ditador seria de toda forma um assassinato, com autor específico, mesmo em nome da sociedade. As condenações absolutas da violência mantêm-se ou caem com a distinção entre atos e omissões. Os consequencialistas precisam se perguntar se alguma vez a violência configura o único meio para se chegar a um fim importante, ou, se no caso eu acho que se não são o único meio, pelo menos o mais rápido. As diferenças entre esses tipos de violência são importantes, pois é só através dessa observação que podemos condenar um tipo de violência. Fecha aspas. Voltando ao caso dos agentes especificamente, eles se encontravam em uma situação ao qual não podiam colher as provas legalmente, visto que para condenar os autores do crime, tendo em vista a manipulação perversa, antiética e violenta em que os supremacistas brancos estavam inseridos, controlando a polícia, o judiciário, até mesmo políticos influentes, controlando a opinião pública, até a questão das escolas, como a pessoa que denunciou, a esposa do membro da acusação, falou sobre a questão do versículo 3, capítulo 7, eu acho, que ensinava na escola que pessoas negras eram inferiores à pessoa branca, e isso era uma justificativa bíblica, ensinado nas escolas, que além da própria coação e violência utilizadas contra as pessoas a quem pudesse de alguma forma denunciar a situação. Esse era omisso naquele caso, ao seguir as normas legais em relação à colheita de provas, seria corroborar com um estado de impunidade e violência física institucional maior contra as vítimas dos supremacistas brancos e da KKK. De forma que não tomar aquela atitude prejudicaria um número ainda maior de pessoas do que as que foram efetivamente condenadas no julgamento.